Fala aí, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Vinícius. E para quem me conhece, eu continuo sendo o Vinícius. E hoje, nesse segundo episódio, na verdade é o primeiro, que na verdade o primeiro de fato foi o piloto. Mas nesse primeiro episódio, barra segundo, nós temos um convidado muito especial, que é o Pipo. Foca no Pipo. Opa, e Dá um aí oi, Pipo. pessoal? Como vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Vocês são lindos, não é mesmo? Eu acho, pelo menos. E eu também, olha a minha cara, olha a minha cara. Aí, volta pro pai aqui. Muito bem, pessoal, como eu já disse, esse primeiro episódio, barra segundo, é sobre o Pipo. Agora eu vou fazer alguns avisos. Em algum lugar aqui de cima da tela deve estar o QR Code do Apoia-se. Se vocês quiserem ajudar a gente enviando dinheiro, nós gostamos de dinheiro, mas para fazer o programa, né, esse podcast acontecer da melhor maneira possível. Esse áudio de qualidade que vocês estão tendo, tudo isso eles requerem um custo. Nós fazemos com todo o amor, carinho e afeto, mas a gente sabe que precisa de dinheiro para fazer isso acontecer. Se vocês Tá, o quiserem vendedor de ajudar, telemarketing, muda pra mim aqui, ó, Guilherme, por favor. Porque esse vai vendedor de lá. telemarketing, ele só funciona na conversa, né? No aviso não dá muito certo. Mas eu tava avisando. Eu fiz um bom aviso, vai prossiga. É, um aviso incrível. Então, não é a segunda vez que a gente tá começando a gravar esse episódio. Não, não é. E também no QR Code Bom, aí, além do Apoia-se, que é o mais importante, por favor, dá dinheiro pra gente. Olha a minha cara de deficiente mendigo. É, e também tem o link do canal do Cortes, que é o nosso canal de cortes, onde você tem pedaços mais gostosos nessas conversas, como diz o Monark, todo digeridos assim pra você, só consumir. E tá aí na descrição. E também se inscreva no meu canal de gameplay, no meu canal de games, que é o Nerd Sobre Rodas, que é com o dinheiro que aquele canal me proporcionou, um pouquíssimo dinheiro que ele me proporcionou, dicas de passagem, a gente conseguiu dar um investimento inicial para começar essa bagaça, beleza? Então, muito obrigado, vamos começar. E aí, Vinícius? Avisos dados. Só para fazer um adentro antes da gente começar, pessoal, essa não é a primeira vez que nós estamos gravando. Na primeira vez, o Pipo foi e falou, gravando, beleza, começamos, o pau torando. Depois de uns 5, 6 minutos, o Pipo fala, gente, eu não comecei a gravar. Aí a gente, não, mentira. Perdemos aqui uns momentos belíssimos. Ah, Não, mas também foi temos belo aqui demais. a Vinícius companhia que é do o nosso cara do amigo Xbox, Guilherme. né, velho? Rapaz. Dá um oi aí, Guilherme. E aí, galera, salve, salve. Então, beleza. Agora já avisa os dados, vamos começar de fato. Hoje, como a gente já falou, o convidado especial é o Pipo. Pipo, na primeira vez que a gente começou a gravar, Ah, só que vocês não sabem o que, que eu perguntei na primeira vez, mas tudo bem. ó, Eu perguntei o segredo. seguinte, é o segredo, mas Pipo, fala um pouco, como eu disse, no seu canal principal, você faz uma descrição sobre você. Faz uma descrição rápida pro pessoal, só para entender quem é o Pipo, e depois nós vamos começar nas histórias cabulosas aí. Ó, eu não vou fazer a descrição, porque tava antes e vocês perderam, beleza? Tchau. Não, Foda-se. E acaba o não, vídeo não, só não, das não, mas ó, letrinhas. agora falando sério, mas sem ser tão sério, porque eu não sou sério. Nossa, isso foi muito estranho. Mas beleza. Eu sou o Pipo, como vocês estão vendo. Meu nome é João Felipe. Olha só, falei meu nome. Meu Deus do céu. As pessoas. Que isso? E? O que O foi? cara pôs a câmera na minha testa, mas tá bom. Eu não tô vendo nada, mas. Mas. Você não vê a câmera. Belo Você, som. você não é um cameraman. Mas. Eu sou o Pipo e eu tenho um canal chamado Nerd Sobre Rodas. Meu nome é João Felipe, pra quem querer saber. Meu nome é João Felipe. João Felipe. João Felipe. Esse é meu nome. Vocês estão satisfeitos? Agora vocês sabem. Eu sou deficiente físico. Eu tenho uma doença chamada distrofia muscular congênita, que eu tenho desde que eu nasci. Eu nunca andei na minha vida. E apesar de eu nunca ter andado, eu já tive pescoço em algum momento. Hoje em dia eu não tenho mais. Mas vamos lá, Vinícius, vai lá, continua. Essa é a minha Ah, bom que apresentação. agora você já respondeu minhas provocações. Lembrei daquele vídeo do Barbicha, você lembra? Nossa, aquele Provocações. vídeo é muito bom, né, Nossa, é cara? muito bom. Que eles imitam a. Como é que é o nome daquela mulher? A É a Gabriela? Marília Não, mas tem Gabriela. mas tem um programa chamado mesmo Provocações que é daquele jeito. Não é uma imitação da Maria Tem. Gabriela. É do Marcelo Taz, não é?
Provocações? Não sei se é do Marcelo Taz ou daquele cara que fica gritando, porra, caralho, não sei o quê. Sabe qual que é o. Aquele cara que usa de meme, eu não sei o nome dele, desculpa, eu tô te. Se é um cara pode ser um cara intelectual que eu tô te reduzindo ao meme. É porque, de O fato, cara desculpa, eu de não dread conheço. lá, eu esqueci. Não, não é um cara de dread, não é o Huawei lá. É Eu o. sei É o qual que você tá outro. falando. Eu sei. É. Não, não Mas, é com pois ele, bem. não. Talvez fosse antigamente, mas não é mais não. É, mas Agora tudo eu bem. acho que é o Tasso. Agora que nós já falamos sobre o Pipo, pode parar, né? Já brincadeira. Pipo, agora que você já deu uma breve descrição sobre você, fala acho que é uma história interessante. Conta aí, não sei, provavelmente você não se lembra, mas como eu, você e o Guilherme, nós nos conhecemos. Acho que a gente não sei, Beleza. acho que O falou cara no manda uma primeiro. história pra eu contar que eu não me lembro. O Você cara não se é gênio. lembra? É muito. Você falou que eu não me lembro. Vixe, Mas Eu tá, falei, ó. talvez você difícil, não se porque lembre. o Vinícius Mas é o HD, né? Segundo ele. é, A É, relação. não. O Vinícius é tipo. relação. 2 TB de HD. Eu tenho 10 MB, entendeu? Eu sou um Então só pra PT falar, 550. o dia que for fazer o sobre mim, eu vou e falo certinho, mas o que você mandar Não, aí, a gente se conheceu na mesma escola. É isso que eu sei. basicamente. É basicamente isso. Ai, ai. Então, beleza. Agora vamos. O que você quer falar agora? Agora eu tô meio. Caraca, meu Deus do céu. Eu vou contratar outra pessoa no seu lugar, né, cara? Tá complicado. Guilherme, Porque- você quer assumir o lugar dele, Guilherme? Não, tá de boa. Só controlando as câmeras. Ô, mas fala, por que que você chama Pipe e seu Ah, apelido é João Felipe? excelente pergunta. Ó. Por que que É seu só uma apelido pergunta boa, só que a resposta não é boa, infelizmente. Isso acontece porque. Nossa, eu comecei a falar como se fosse a redação do Enem. Não, mas Exatamente. meu apelido é Pipo, porque quando eu era pequeno, um pequeno bebê, minha avó me chamava de Pipo, por algum motivo. Ela me chamava de Pipinho. Ela me chamava de Pipinho, aí quando eu cresci virou Pipo, e aí é Pipo. Não tem nenhum. Não existe explicação. É simplesmente Pipo. Porque minha avó Ah. tirou da cabeça dela. Só pra falar um negócio, como Ah. todo mundo tinha. Acho que eu já te contei isso. Não sei se o Guilherme sabe, acho que não. Mas como todo mundo, quando a gente começou a estudar junto e todo mundo te chamava de Pipo, eu não sabe, no começo, assim, eu não lembro quanto tempo, não sei se foi nos 2, 3 primeiros meses, mas foi muito tempo. Eu não sabia qual era o seu nome. Tanto que teve uma vez que a professora foi entregar a prova e a professora tipo, ia passando e a gente tinha que ir passando as provas com as pessoas. E Aham. ela falou, João Felipe. Aí eu, quem que é João Felipe? Pois Aí é, não, isso era muito comum, cara. Isso era é, muito comum. outra, mas durou muito tempo, foi uns 2 ou 3 meses, foi muito tempo. Agora que eu fiz É. esse adentro, Pipo, cara, eu lembrei de uma história que seria muito legal a gente É. contar. Eu não sei se você se lembra, quando a gente estava no 7º ano do ensino fundamental, que nós fizemos aquela feira de ciências sobre tecnologia e reciclagem. Inclusive, Guilherme, eu lembro que você foi nosso vizinho de banca lá, você ficou do nosso lado esquerdo. Minha memória é boa, na Cara, quadra 2. Nossa, deu um trabalho. Você fez sobre o Caraca, universo. o lado esquerdo na quadra 2, endereço tal, sério, é porque- CEP. Nossa, agora ilustrou na minha imagem. Eu lembro, você fez com o Quintiliano, você fez com o meu irmão. Cara, é porque minha memória é boa. Vocês fizeram sobre o Foi universo, aí vocês fizeram um Cara, negócio, imitando um deixa eu buraco explicar negro que como foi jogava a minha papel. maquete. Eu fiz Eu lembro da maquete de vocês. Eu fiz tipo um buraco negro, né? E ilustrando Isso. tudo em volta. E aí a gente explicava o horizonte de eventos, assim, que o buraco negro sugava tudo. E lá embaixo, assim, do buraco negro, a gente fez um ventilador e jogou um monte Foi. de E purpurina jogava papel com picado, papel picado. E aí saía do outro lado do planeta tudo picado. Foi massa. Era muito bom. Ai. Tá vendo? Minha Foi de memória é boa. vocês. O nosso foi Cara. sobre reciclagem e tecnologia. Pipo, agora fala aí um pouco. O que você lembra desse episódio? Não, o nosso a gente fez. A gente pegou uma. Eu tinha uma coleção de tampinha de garrafa. E aí a gente fez uns Uau. porta-copos de tampinha de garrafa pra ter a ver com reciclagem e tal. Ficou bonitinho, a gente fez umas camisetas e tal. E a gente visitou um lixão, né? E Não filmou. não foi um lixão. Foi um centro de reciclagem de Isso aí, latinhas. é isso aí. É isso aí. É tudo que tem lixo.
Cara, e eu lembro que quando a gente foi, eles fazem um trabalho muito interessante. Cara, eu nunca vi tanta latinha junto, porque eles vão amontoando para depois fazer os cubículos. Só para quem não sabe, a reciclagem da latinha de alumínio, ela é mais barata do que extrair a bauxita da natureza, que é a matéria-prima para fazer essa latinha. Por isso que a reciclagem desse material é tão. Ela acontece em quantidade maior do que em outros materiais, porque, como eu disse, economicamente ela é mais barata do que a extração do mineral da bauxita da natureza. E aí, não sei se o Pipo lembra disso. Cara, como eu tava falando, eu nunca vi tanta latinha junta. Eram vários montes que eles organizavam as latinhas, de monte assim de 4 metros de altura, só que era espalhado, para depois eles traziam e faziam os blocos de latinha. Aí eu lembro, não sei se você lembra, Pipo, mas sua mãe teve a ideia de levar um desses blocos pra gente mostrar pro pessoal. Só que aí não deu certo por algum motivo, né? Não, é só por um pequeno motivo. Ela falou que um cubinho daquele lá pesava mais de 70 quilos. Eu não lembrava o motivo. Eu lembro disso. E também, eu né, sei, eu sei que no dia da Feira de Ciências, a gente ficou jogando Wolf Quest no meu computador, enquanto ninguém vinha no stand, que é um jogo muito ruim. Então, se você conhece Wolf Quest, cara, você é um sofredor igual eu. Cara, mas esse jogo do Wolf Quest, que você falou, tem muita história, cara. Porque eu tinha um PC muito fraco. E aí, na época lá, a gente tava procurando jogos e tal. Na época o Pipo já jogava Minecraft. E eu falei, Pipo, olha esse jogo que bacana. É porque na época também a gente gostava muito desse negócio de assistir documentário, eu principalmente. Aí já tô puxando assunto pra mim, o foco é o Pipo. Não, E o que aconteceu? Pode falar o que você quiser, velho. E aí a gente tava conversando tal, e eu e mostrei pro Pipo o jogo. Que, salvo engano, se eu estiver falando alguma informação equivocada, me perdoem, já tem uma década dessa história. Se falar errado, eu vou te processar, hein, cara. Presta atenção no que você vai falar. O Wolf Quest, ele foi criado por... parece um zoológico, um pessoal de proteção, de preservação ambiental, sobre a vida da natureza e sobre lobos. E aí, tipo, você calma, caçava... deixa eu explicar. É assim, você controla um lobo, que aí você começa, tipo, com o lobo lá, um lobinho, lobinho. Aí você tem que caçar pra comer, tem que beber água, tem que fazer as coisas de um lobo. E aí chega um ponto do jogo que você tem que achar uma parceira. E fazer o vucu-vucu lá, e aí ter filhotinhos. E aí chega a parte mais difícil do jogo, que você tem que, tipo, migrar da sua casa lá pra um outro lugar, levando os filhotinhos sem deixar nenhum morrer. Aí é muito. Cara, eu lembro que a gente não conseguia passar nem na primeira fase, nem conseguir conquistar a mulher lá, porque era tudo em inglês e a gente não sabia falar inglês. Tanto que era até piada. E era tipo um chat. Era tipo o jogo da Telltale, que tem. A pessoa fala uma coisa e aí você tem que responder outra, entendeu? Não fazia nenhum sentido. Um lobo conversando, mas tudo bem. Aí a gente. Nossa, mas esse jogo é muito ruim, não joguem, tá? Era só porque é aquele tipo. Naquela época que não existia jogo gratuito. E esse era o único. Porque ele era feito por uma empresa ambiental, assim. É isso. Hoje em dia você pode jogar Rocket League e Fortnite de graça. Não, e outra, só é gratuito, entre aspas, people. O que a gente tava jogando era o demo. Se você entrar na Steam hoje, ele tem o Wolf Quest lá, mas custa 20 pau, velho. O que a gente jogava, salvo engano, era a versão demo, gratuita. Por isso que a gente não conseguia passar, entendeu? Esse é o lance do jogo gratuito, né? Não, é sério, se vocês entrar na Steam, entra na Steam aí agora, pra vocês verem que eu não tô falando besteira. Escreve Wolf Quest, você vai ver, é um jogo que custa uns 20 reais. Ah, cara, mas eu não sei. Eu não sei. Porque tinha o início, o meio e fim do jogo. Aquele lá. Sim, tinha toda essa questão da migração, mas eu acho que a gente não conseguia passar porque aquilo era justamente uma versão de demonstração. Eu zerei ele. Você conseguiu? Eu lembro, você conseguiu ter os filhotes, né? Era até uma piada que eu não, até no jogo eu não conseguia encontrar uma fêmea. Acha uma parceira, uma loba, aí você
Faz o Oi, Guilherme, o vucu-vucu. que você falou? Faz o vucu-vucu e tem os filhotinhos. É fazer o Vucu e ter E os, aí? os É filhotinhos. porque o problema é que pra poder acasalar com a parceira, você tem que conquistar o coração dela, entendeu? E aí tem um Exatamente. diálogo que você faz com ela, que eles têm que falar coisa e tal. Ah, Você você é faz muito um carro. bonita, que roupa bonita e tal. Você emagreceu, tem que mandar aquela, sabe aquela? Então. Ah, E aí era tudo em inglês. Então, como que eu passei? Como? Ó, eu passei de maneira legítima, pesquisando Hum. um detonado no Google. Foi assim que eu passei. Nossa. E aí lá Ah, eu falava devia tudo que eu tinha que clicar certinho. Aí eu cliquei certinho, passei, conquistei a fêmea, a primeira fêmea que eu conquistei na minha vida. ter a única. Não, não, não. Aí Então, não, né, Vinícius? Aí não, né, Vinícius? vamos querer essa história depois, então. Não é a única. Isso dá um corte. Pipo não conquistou várias mulheres no decorrer da sua Cara, vida. que é mulheres. isso, cara? Que é isso? Mas Vai, tá, beleza, vai. Tá, mas ó, Aí, deixa eu a gente ia prosseguir, jogar. porque ficou um silêncio mortal. Não, mas vamos Cara, mudar de assunto agora. Vamos mudar de assunto. Uhum. É sobre. O que eu ia falar? Não lembro o que eu ia falar, cara. Continue, vai, fala alguma Nossa. tá, coisa. vou dar um tempo. Pipo, conta um Vai, pouco vai. sobre suas origens, assim, de onde No você YouTube? é. Não, de onde você é, sua família. Ah, tá. Eu já contei isso em algumas lives. Que eu sou de Goiás, de Goiânia, Goiás. Nós todos aqui, nós três. E Trembão. o Nem Vinícius não é todos. de Goiânia, mas o Guilherme eu não sei se ele é de Goiânia. Sou. Mas a gente mora em Goiânia. É isso que eu quero dizer. Eu tô dando muito problema. E. E é isso, cara. Mas assim, a história da minha origem não tem muito sentido. O que é mais interessante é tipo assim. Quando eu nasci, sabe o exame do pezinho? Que mede tipo, esse bebê é top, esse bebê é nota 10. Esse bebê é Aham, pereba, ele é nota 2. Então é isso o exame do aham. pezinho. É um Você sistema de passou? nota pra ver o quão fudido seu bebê é. E eu tirei 10 na porra do exame do pezinho. Uau! Pra você ver que o exame do pezinho não funciona, entendeu? Nossa. E aí, tipo, uns 2 meses depois, acho que foi meu avô, ele começou a perceber que eu tinha uma escoliosezinha pequena nas costas. Aí foi fazer exame e viu que eu não era normal, que eu tinha algum problema. Aí começou a ver essas coisas e tal. E aí, quando. Eita, olhei pra cima sem clicar. E aí, com uns 8 meses, 10 meses, eu tive que fazer uma cirurgia no quadril, porque eu tava com luxação de quadril. Aí eu fiquei usando um gesso por um tempão. Eu nem lembro disso, né? Eu tinha 10 meses. Mas. E aí depois disso aí, passou muito tempo sem saber qual doença que eu tinha. Sabia que eu tinha algo parecido com algum tipo de distrofia. Só que aí foram fazendo vários exames. Eu cheguei aí para São Paulo para fazer uma biópsia, que é um exame, para quem não sabe, que você corta um pedaço do músculo para analisar o DNA. Sabe, Vinícius? Tô falando sozinho. Sim, sim. Tô falando Não, Já eu sozinho. sei, faz tempo. eu já fiz uma biópsia também. Só que a minha doença ela enfraquece os músculos e inclusive não é bem o músculo. Eu não sei explicar direito, tá? Eu não sou médico e nem gosto de medicina, nem de biologia. Mas eu não posso tomar anestesia. A maioria das anestesias, elas não me fazem bem, porque eu tenho insuficiência respiratória, cara, eu sou fodido. E aí, o que acontece? Eu tive que fazer uma biópsia com tipo 4 anos de idade, sem anestesia. Então, um cara arrancando um pedaço do meu braço, sem anestesia. Foi isso. E aí, até minha Caramba. mãe fala que ela ficou impressionada porque, tipo, eu nem chorei, sabe? E eu sempre tive muito facilidade pra esse tipo de coisa. Porque desde pequeno eu fiz milhares de exames de sangue, raio-x e tal, pra tentar descobrir o que era. E aí com essa, acho que eu fiz outra biópsia depois também. Mas essas biópsias acabaram na conclusão que a gente não tem ideia do que você tem. Mas o que você tem é muito parecido com distrofia muscular congênita. Só que também tem umas coisas que você faz que nenhum distrófico faz. Então a gente não tem ideia. E é por isso que médico não sabe de nada, entendeu? Isso É é a mais sua ou opinião. menos isso. Não, isso é um Eu acho fato. Isso é um fato conciso e consumado. Mas eu tô brincando, o você médico tá sabe dizendo. de muita coisa. O médico sabe Vamos confiar. receitar
É exame também. Isso ele sabe. Tilenol, Dorflex. Pipo, agora Ah, brincadeiras à parte, eu acho que também uma questão que o Guilherme talvez queira saber. A gente, como seus amigos, e a gente sempre te ajudou quando a gente estudava junto, a gente levava para cima e para baixo, carregava os seus materiais. E a gente, quando a gente, ainda mais na época do. Eu tô travando. Ainda mais na época do ensino fundamental, que a gente era um pouquinho mais franzino, a gente sentia certas dificuldades, porque não são todos os locais que são adaptados para um cadeirante passar, e a gente, às vezes, tinha que fazer um pouco mais de força. Aí, obviamente, isso continuou, só que na época do ensino médio, a gente já estava um pouquinho maiorzinho, já tinha mais força para fazer as coisas. Inclusive, eu não sei se você lembra, teve uma vez, quando estava lançando Pokémon GO, que nós saímos lembro, lembro. durante o nosso almoço, porque a gente tinha aula de manhã e à tarde, a gente foi, na época eu não jogava Pokémon GO, mas No você médio, né? jogava, e tinha um Pokéstop, Pokéstop o termo, o nome É, certinho? É, Pokéstop, é Pokéstop. Do outro lado do quarteirão, a gente tinha que atravessar uma rua e ir lá no quarteirão. Aí você falou, a gente pode ir lá? Aí algumas vezes a gente ia junto e você ia lá no Pokéstop a pegar o Pokéstop e voltava. E aí eu lembro que a gente passava um certo sufoco porque a rua ela não tinha uma rampa. Por exemplo, na época a gente era mais velho, mas se a gente fosse mais novo e um pouco mais fisicamente menores do que a gente era, porque né, a gente sabe que vai crescendo e vai ficando mais forte. Eu sinto que a gente teria dificuldade. E eu lembro que você já passou vários, entre aspas, apuros por conta da deficiência, mas ainda mais na questão da acessibilidade, que sempre dificulta você passar por certos lugares. Como você vê isso tanto aqui onde a gente mora, na cidade onde a gente mora, em Goiânia, mas também nos locais onde você já viajou? Eu lembro que a gente estava até conversando uma vez que você foi para a Argentina, pegou ônibus lá. Como você vê essa questão da acessibilidade, tanto no lugar onde a gente mora. Nossa, eu tô fazendo uma puta de uma pergunta. Mas resumindo, como você vê. Como Não, eu você tô vê até essa com questão medo da resposta. como você vê essa questão da acessibilidade, tanto para você no local onde você mora e nos outros países que você já visitou? Pois é, eu tenho sorte de que a minha família, ela nunca passou dificuldade, pelo menos não enquanto eu estive vivo. Antes de eu nascer, minha mãe passou alguma dificuldade, meu pai também e tal, a minha família como um todo, mas depois eles já estavam financeiramente estáveis. E acabou que eu tive condição de ter cadeira de rodas logo quando eu precisei, que é uma coisa cara, né? Cadeira de rodas motorizada, que eu mesmo controlo a cadeira, e também de conseguir, como é que fala? De conseguir viajar para vários lugares. Então eu já viajei para muitos lugares do Brasil e do mundo também. E o negócio é que nenhum lugar é adaptado. Nenhum lugar. O melhor lugar que eu já fui é os Estados Unidos. E tem um motivo. Porque lá 90% da população é obesa e anda de cadeira de rodas. Então aí eles precisam de ser adaptados, entendeu? você tirou esse dado de onde? Você sabe de onde, né? De um Da lugar minha não muito cabeça. cheiroso. Não, 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 não foi da cabeça não. Mas, por exemplo, a gente pensa, sei lá, que a Europa é, tipo, muito evoluída, mas Portugal, apesar de muitos lugares, a maioria dos lugares, eu ter conseguido ir, mesmo quando, sei lá, tinha um piso que não era muito bom para andar de cadeira, ou um degrauzinho pequeno, ou uma rampa que era completamente improvisada, E, mas teve um e só. lugar, teve uma igreja, que é uma igreja, como é que fala? É turística, né? Que não tinha Uhum. como eu ir. Ela tinha uma escadaria na frente, não existia elevador, não existia rampa, isso em Portugal. E aí ia em outra cidade. A gente foi até lá, quando chegou lá, viu que não tinha como ir, entendeu? E aí acabou que o meu padrasto, ele foi lá, ele entrou sozinho, eu fiquei com a minha mãe tipo num barzinho que tinha ali, a gente foi comer alguma coisa, e ele tirou um monte de foto e trouxe pro vento, né? Foi mais ou menos isso. Isso em Portugal, na Europa. Agora aqui no Brasil nem se fala, né, cara? A maioria dos lugares, tipo 90% dos lugares, não tem adaptação. Lugares do lado de fora. Hoje em dia, dentro dos prédios e das casas, já tá bem tranquilo de adaptação. Isso aí melhorou muito
nos últimos anos aí. Mas quando eu era pequeno, quando eu entrei na escola que a gente se conheceu, no ensino fundamental, a escola não tinha rampa em nada. Era tudo escada. Tudo. Eles adaptaram por causa de mim. E de um outro aluno que entrou junto comigo, que também era deficiente físico. Então é... Não, e ainda tem outra história aqui. Essa é absurda, cara. Quando eu tava olhando escolas do ensino médio, a escola que eu escolhi, que calhou de ser a mesma do Vinícius, eu escolhi ela, porque era a única que era possível eu estudar. Tinha elevador, né? Ó, bom. Não tinha elevador. É porque ela era toda Tinha plana. sala no primeiro andar. Uhum. Ela tinha sala no primeiro andar. E aí, porque assim, teve uma escola que eu fui, que por sinal era a escola que o Arthur, você sabe quem é, né, Vinícius? Que ele estudava antes. Eu sei. Eu não vou falar o nome, até porque ninguém vai conhecer. Mas eu fui lá na escola, aí eles chegaram lá. Não, aqui, ó. Aí mostraram a escola, o andar de baixo todo, assim, razoavelmente adaptado. E não sei o que e tal, beleza. E tem elevador e tal. Aí a gente fala, vamos ver o elevador. Aí ela falou, não. Só tem o vão do elevador. Não tem o elevador, não. Nossa. Aí eu falei, então pra que você tem um vão do elevador? Aí, óbvio que provavelmente eles fizeram aquilo pra algum tipo de inspeção ou pra só tirar foto e mostrar, sabe? E parecer bonito na fita. Mas eles não tinham o elevador. Era o vão vazio do elevador. Agora imagina, se você... Ah, não, vou estudar aqui, paga mensalidade, quando você chega lá pra utilizar o elevador, cadê o elevador? Não tem. Pois é. Só a porta. Não, Isso eu lembro tudo, que... só deixando bem claro, isso tudo escolas particulares, caras, as melhores de Goiânia. Porque como eu disse, minha família sempre teve condição de me proporcionar, e ainda mais, e se importou muito com o estudo. De nós três aqui, né, no caso. Sim. E imagina isso em escola pública. Eu lembro de escola, minha avó, ela era professora, antes de se aposentar, professora de escola pública. E eu fui algumas vezes com ela, ficar com ela um dia lá no trabalho, esse negócio, né, de criança. E não era nem um pouco adaptado, entendeu? A sorte é que na época que eu ia com ela, eu era muito pequeno, aí era fácil disso, de carregar pra cima de uma escada, cadeira e tal. Mas, tipo, um aluno estudar lá todos os dias, ia ser muito complicado, entendeu? Ah, sim, eu lembro que em algumas situações, Pipo, a gente tinha que te carregar, vinha alguém segurava na parte da frente e a outra, vinha alguém e segurava nas rodas de trás. E a gente te levando 2, 3, 4 lanches de escada e a gente via que você tava se cagando, não tava passando nem Wi-Fi dá naquele medo lugar. pra caramba, Ainda mais quando alguém que tá carregando é alguém que não te conhece. Ou tipo um colega, porque tipo, quando vem um cara, um bombado assim, segurança tora tiriguia assim, Falou aí que nem o foda-se, Dileira. igual o Dileira. Pedreirão. É um pedreirão bruto, sabe? Um sorveteiro. Sorveteiro? Porque isso aí é meme do Dileira. Mas aí Eu não conheço. Aí, como é que fala? Depois você assiste o Flow com ele, os dois que tem. É muito bom, vale a pena. Vocês também assistam, é muito bom. Mas o que eu tava falando é que aí é mais fácil, porque você fica com menos medo. Pô, esse cara aí, o cara me carrega com um braço só, tá de boa. Agora quando vinha 3 moleque franzino lá, um metro e meio de altura o moleque, o mais alto tinha 1,60 m, fala, porra, Fudeu. é hoje que eu morro. Aí aqui. Hoje eu vou quebrar uns 7 ossos. Não, e eu lembro que a gente fazia algumas viagens na época do ensino fundamental para locais históricos e muitos também não estavam preparados para receber você, e esse público que tiver, tanto no seu caso que é a deficiência motora de andar para um lado, mas também um deficiente auditivo, um visual, eram locais que eu lembro que se você não tivesse o amparo no qual existia, tanto nós quanto da sua família, eram locais que seriam inviáveis para você passar só para terminar, e vivenciar essas experiências como o resto da turma. Eu tenho uma visão um pouco otimista das coisas. Eu acho que isso acontece ainda hoje, porque antigamente os deficientes seriam de qualquer modalidade de deficiência, visual, auditivo, físico e tal, eles não tinham condição nem de sair de casa. E não é porque assim, porque
não era adaptado. Não, porque, por exemplo, há pouco tempo atrás existia cadeira de rodas, entendeu? A cadeira de rodas que existia era caríssima e era uma porcaria, entendeu? O aparelho de audição que faz o deficiente auditivo conseguir escutar alguma coisa, não existia. Pessoas, linguagem de sinais, estava no início da, entre aspas, popularização, que também não é popular, né? Mas hoje em dia, você tem na faculdade como matéria letiva, para qualquer pessoa que quiser fazer, né? Em qualquer faculdade. E deficiente visual também. Você tinha muitas. Não tinha nada, nenhuma indicação. Como é que fala? Auditiva. Não tinha escola que preparava. Então, o deficiente, ele não chegava nem ao ponto de pensar em querer sair. E aí, como ele não tinha uma demanda de deficiente saindo, não existia adaptação, né? E eu acho que hoje isso está melhorando muito. Eu vejo que está melhorando. Claro, é devagar, né? Mas como qualquer mudança, é devagar. Eu entendo. E você vê, igual eu falei, interior de casas e prédios, a maioria é adaptado. Pelo menos dos que eu Frequenta. ando frequentando, inclusive atração turística e tal, a maioria em qualquer lugar do mundo. Hoje em E dia. vai também, do projeto, da fiscalização, para aprovação do projeto de acessibilidade, né? Hoje em dia você tem que ter todas por exemplo, o vão da porta, tem que passar uma cadeira de boa. Tem lugar que a porta, por exemplo, dos banheiros não passa uma cadeira, né? Não, a porta Sim. normal de banheiro não passa cadeira. A do meu quarto não passa cadeira. Pra você ver. Pois é. Não, e, Aí o prédio tem que ser pensado para isso também. sim. Sim. E, Mas isso, ainda, felizmente, é igual eu tô falando. Eu vejo que isso tá melhorando. É. mas sabe o que que eu acho também, Diga. Pipo? É porque como as pessoas elas estão vivendo mais, a qualidade de vida melhorou, as pessoas estão envelhecendo mais e elas, muitas vezes, alguns idosos estão precisando de cadeira de rodas. Ou seja, o público com alguma limitação, seja tanto física, congênita, por causa da genética, como é o seu caso, ou por algum acidente e em decorrência da idade, está aumentando. Ou seja, as pessoas estão sendo obrigadas a se adaptarem, adaptar ao meio em que elas Não, vivem. e o que eu acho também é o seguinte: hoje em dia você tem deficientes, as pessoas veem o deficiente. Porque antigamente as pessoas não. Era tipo, quando via, falava, nossa, que bicho estranho. Hoje em dia não, você tem deputado que é deficiente físico, mais de um. Você tem vereador em muitas cidades. Daqui uns dias vai ter presidente ou governador, alguma coisa assim. Se é que já não tem em algum lugar do mundo. Mas você tem um dos maiores físicos recentes, que é o Stephen Hawking, né, que ele faleceu, mas ele era deficiente físico e aquele tipo assim, um dos piores casos, que o único movimento que ele tinha era da pálpebra de piscar o olho. Então, as pessoas estão vendo mais os deficientes e os deficientes estão meio que mostrando tipo assim, ó, a gente pode ser eficiente em alguma coisa, entendeu? A gente pode gerar riqueza, a gente pode gerar conhecimento, gerar coisas para a humanidade. Porque agora, e aí eu acho que por causa disso também, vai aumentando a facilidade. Porque, por exemplo, uma empresa, ela não vê um deficiente e fala, pô, esse aí eu não vou contratar porque, sei lá, porque ela acha que um deficiente físico vai ser um funcionário pior. Porque ele tem uma desvantagem de ser mais se você tiver ficar doente, a ter que ir pro hospital, alguma coisa assim. Mas hoje em dia você tem tantos deficientes que são, como é que fala? São fenômenos naquilo que eles fazem. Aquele que é ex-BBB, eu não lembro o nome dele, que ele sofreu um acidente e ficou paraplégico, tu sabe qual é? Que ele é atleta. Ele faz Acho que eu de sei. canoa. Aham. Não Pois lembro qual é, que é o nome os dele. esportes paralímpicos, um cara lá, esse não é um bom exemplo porque ele foi preso por assassinar a esposa. Mas, What? de querendo ou não, ele é um exemplo de um cara que é deficiente. Ele não tem as duas pernas, ele usa aquela prótese que é tipo um arco, sabe? Aquela lá que dá pra correr pra caramba. E ele era atleta de corrida, né? Ele bateu o recorde mundial geral, inclusive de pessoas normais.
Caramba. Chegou propulsão, numa discussão porque queriam colocar ele concorrendo, competindo com pessoas comuns. Aí acabaram que lembro fizeram um estudo e viram que a prótese dava um pouco de vantagem Vantagem. pra ele. Só que ao mesmo tempo ele falava assim, por exemplo, mas o cara que já nasceu geneticamente melhor pra correr, ele tem uma vantagem também, entendeu? É meio complicado. Eu também É. não acho que ele deveria concorrer com atletas normais, não. Mas, e esse cara, tipo, um fenômeno. Pena que ele é um vagabundo que assassinou a própria esposa. Mas, Quem tá eu falando esqueci o isso é nome dele. você. Não, é Cara, fato, mas ele eu foi acho preso. que eu acho que tudo isso vai gerando mais visibilidade, né, aos poucos para esses É lutas. isso que eu tô falando, é isso. Essa visibilidade, inclusive eu aqui, apesar de pequeno, o tamanho do meu alcance, mas só de eu aparecer, de eu ser um deficiente físico que conseguir atingir algum nível de sucesso, ou não só sucesso, de conseguir fazer isso, cara. Isso aqui é muito foda, isso aqui que a gente tá fazendo. O meu canal eu Sim. acho muito foda. Mesmo que não tenha público, é foda, entendeu? Dá trabalho pra caralho fazer isso. Só de conseguir fazer isso, as pessoas já olham, pô, caraca, esse cara consegue fazer isso. Então é provável que mentalmente ou em questão de habilidades, essas pessoas não tenham diferença, entendeu? E aí isso De fato. facilita. Aí o deficiente hoje em dia é contratado mais facilmente. Por causa do computador e da internet, você diminui as limitações físicas para trabalho também. Que igual eu consigo certeza. trabalhar normalmente, 8 horas ou mais por dia. E a minha deficiência não me atrapalha em basicamente nada no meu trabalho. Porque é tudo virtual. Nesse Então. ponto, a pandemia, apesar de você não poder sair muito por ser de grupo de risco, o home Aham. office é o ideal, sabe? Assim, É. mais fácil. Eu, Não que eu seja acho que a pandemia, estranhamente, vai ajudar deficientes físicos. Vai ajudar, pior. na verdade, eu acho que ela vai ajudar o mundo como um todo. Claro, As não queria que tivesse dificuldades acontecido. Se eu pudesse escolher, não escolheria ter elas- acontecido. Mas eu acho que o avanço tecnológico e de mentalidade das pessoas de aprenderem a usar internet, computador e tal de maneira decente, né? Igual a sua avó que fica repostando fake news no Facebook. Eu acho que a pandemia ajudou nisso, entendeu? Inclusive Mas, Pipo, agora, você vai ter empresas que agora vão fazer home office e vai poder contratar um deficiente físico. Às vezes a empresa nem sabe que o cara é deficiente físico, entendeu? Tipo assim, não é um fator que importa na contratação mais, entendeu? Sim. Mas, Pipo, sabe que você Ah. falando dos avanços, tanto na parte da ciência, nessa questão da pandemia, obviamente, ressaltando, a gente não tá, nossa, graças a Deus que aconteceu uma pandemia, como o Pipo disse. Se ocorreu uma morte que seja, é algo ruim. Mas nós Não, temos e que não analisar só também morte os lados direta, o positivos. impacto Sim, econômico. Isso aí foi econômico, tudo. tudo. Em geral, foi uma porcaria a pandemia. Não foi uma das piores coisas que aconteceu na história da humanidade. É só deixar isso claro. Sim, mas eu digo pra gente aproveitar as adversidades e pra gente poder utilizar isso de uma maneira positiva, pra gente poder crescer. Como diz certeza. o ditado popular, se a vida te deu limões, faça uma limonada. Nada, com Mas certeza. sabe Exatamente. o que eu acho também, Pipe? Eu acredito que Ou além como do... diria melhor, o ditado do incrível mundo de Gumball. Que a mãe do Gumball, que eu esqueci o nome dela, fala pra ele: quando a vida te dá limões, você faz o quê? Aí o Gumball fala: uma limonada? Ela não. Você espreme os limões da cara da vida. É isso, entendeu? Caraca. Mas, só pra concluir meu raciocínio, sabe o que eu acho também, Pipe? Além, claro, igual você citou, do desenvolvimento no ramo da ciência e qual foi o outro que você falou? A questão... A questão O econômica. atleta lá, que é ex-BBB. Até o fato Não, dele ser ex-BBB. mas eu digo, agora que você citou também, por exemplo, Questão humana de ver o outro, né? deficiências. Sim, é isso que eu ia falar. Da questão também da a percepção que as pessoas Do- ficaram mais. Eu acredito, mais caridosas. Não é esse termo que eu queria colocar, mas um pouco mais sensíveis ao ver o outro, a dor do outro. Porque essa doença, ela não escolhe grau de escolaridade, se você é rico ou pobre. Eu não concordo com isso, não, Ela cara. vem em todo mundo. O Não, eu quê? concordo, a doença, ela vem pra todo mundo.
Inclusive, quem se ferrou mais no início foram os ricos, que é quem fazia viagem internacional, né? Não, mas Não, eu eu digo- sei. Mas Mas depois. o que eu quero dizer é o seguinte. Eu não acho que as pessoas ficaram mais caridosas, não. Eu acho que isso não vai mudar muito a mentalidade em questão da cultura das pessoas. Eu acho que isso vai mudar fatos específicos, igual o uso de ferramentas digitais. Isso eu acho que vai mudar. Eu acho que o cuidado com a saúde, eu acho que usar máscara, quando acabar a pandemia, vai ter muita gente que vai continuar usando máscara, entendeu? Sim. Por exemplo, eu acho que se quando acabar a pandemia, pra ir, tipo, no trajeto dos lugares, ou pra ir em algum lugar específico, ir no hospital, eu acho que eu usaria máscara, entendeu? Do Sim. mesmo jeito que eu tô usando agora. O lavar a mão com mais frequência, esses hábitos eu acho. Agora, a caridade, Sim. eu acho que é esperar demais, entendeu? Eu não acho que tem como você mudar um pensamento tão básico das pessoas em pouco tempo assim. Talvez ajude, seja um pequeno ponto que no futuro, daqui, sei lá, 20, 30, 40 anos, vai fazer com que a humanidade fique mais. E mesmo assim, eu não acho que a humanidade não é tão caridosa assim, quanto a Não, eu não gente digo que não é tão, pensa. mas eu digo que Não, eu sei que ajudou você a não falou você isso. criar essa Eu sei que você não mentalidade. falou isso. Traduzindo, Agora, eu falei que não concordava, mas no final concordei. É no final basicamente isso. concordou, exatamente. Não concordo nem discordo, muito pelo contrário. É. Eu lembro de a gente voltando naquela questão de acessibilidade, eu acho que seria uma história muito interessante de você contar. Salvo engano, foi no sexto ano. Se eu tiver errado, me corrija, mas provavelmente vocês não vão lembrar. Aquela Ah. viagem que nós fizemos para Salto do Corumbá. E o seu tio foi e arrumou, tipo, uma mochila que te colocou nas costas. E a gente subiu aquela cachoeira com ele. Não, Cara, é porque é o seguinte. essa história conta aí. O Salto do Corumbá, pra quem não conhece, é um. É uma cachoeira. Como é que chama? Não é cachoeira. Turístico. Mas é um lugar que tem muita água pra caramba caindo. É mais ou menos isso. E pra chegar lá, você tem que meio que fazer uma trilha montanha acima, né? Morro acima. E aí pra fazer essa trilha, o meu tio ele foi comigo, porque toda viagem de escola, eu tinha que levar alguém da minha família pra poder me ajudar, certo? Porque alguém tinha que me empurrar, me carregar nas coisas e tal. E o meu tio ele foi, e ele usou uma mochila, que aquela mochila não foi só pra essa viagem, Vinícius. Eu usei essa mochila no Chile. Meu pai, quando ele foi comigo pro Chile, quando foi eu, meu pai e a minha madrasta, a gente foi pro Chile, lá no Chile a gente ficou no deserto do Atacama. Então lá, tipo, a adaptação era zero, né? Era areia. Adaptação melhor que essa é Eu acho impossível. bom até você contar uma história do tanto que eu lembro que você contou do quão você é sortudo lá no deserto do Nossa, Atacama. Conta aí. Não, Essa aí, azar pra gente. caramba, velho. Isso aí, eu acho que dá só um corte específico, só essa história aí, mas prossiga. Olha, eu vou começar com que eu peguei chuva no deserto mais seco do mundo. Pronto, esse é o corte. Mas ó, é o seguinte, o que aconteceu? Eu cheguei lá, aí nós estávamos lá tranquilo e tal. Aí lá é muito legal porque as casas, elas são de barro. E elas, tipo, o telhado é de palha, sabe? Porque, tipo, não chove. Entendeu? O telhado é só pra proteger do sol. Não precisa de um telhado resistente. A casa é de barro, porque como não chove, então o barro, quando se fizesse uma casa comum de barro, tinha a chance do barro molhar e abalar a estrutura da casa, entendeu? Só que lá não chove, tipo, nunca chove. E aí o que aconteceu? E as ruas, inclusive, as estradas são de terra. E elas são lisinhas. Porque não tem nenhum problema. A estrada é mais. Tem menos buraco que as estradas aqui do Brasil. Mas, tipo, muito menos. E elas são completamente de terra. Aí a gente tava indo lá. A gente ficou na cidade que chama. Ops, bati no microfone. São Pedro de Atacama. Que é uma cidade que o pessoal vai muito lá. Que é uma cidade que fica bem no meio do deserto. É uma cidadezinha muito pequenininha. E lá perto tem o melhor observatório. Um telescópio, né? Pra você observar as estrelas e tal. Do mundo. Porque lá tem o céu mais limpo do mundo. Lá não chove. Então Não lá. tem nuvem. A qualquer hora do dia você pode ir lá no observatório olhar. Você não precisa marcar, porque não tem previsão do tempo. Qual que é a previsão do tempo? Seco e quente. Pra quando? Pra eternidade. É basicamente Não isso. chove, exceto se o Pipo for lá. Aí o que aconteceu? A gente tava chegando lá.
A gente tava na estrada. Aí de repente caiu uma gotinha assim. Eu falei, ué, uma gota? O que aconteceu, será, né? Isso a gente foi na Foi? viragem. Será lá que na eu frente da transpirei? estrada. Aí de repente começa a cair umas gotinhas lá e tal. A gente, nossa, choveu. Meu Deus do céu, choveu. Que coisa incrível. A gente tá no deserto do Atacama e choveu. A gente chegou na cidade, aí a gente foi falar com o pessoal. O pessoal tava todo tipo assim, alegre, sabe? Porque choveu. A última chuva que tinha tido fazia mais de 100 anos. A maioria da população da cidade nunca tinha visto chuva na vida. Pra você ter ideia. Você sortudo, Igual você neve. fez uma Não. dança da chuva lá que... E essa chuva que eles estavam comemorando foi tipo meia dúzia de gota. Aí beleza, né? A gente, pô, legal, nossa, presenciou um momento histórico aqui na cidade, né? Bacana. Aí a gente ficou lá, sei lá, uns 10 dias, por aí, não sei. E aí, num dos últimos dias, a gente ia visitar esse observatório. Tava marcado já, né? A gente já tinha comprado o ingresso, tudo certinho. Aí, de repente, um dia antes, dá uma previsão de que vai ter uma tempestade de areia. Aí beleza, Nossa. tempestade de areia e tal. É Deserto, razoavelmente tem que fazer. tranquilo. A gente tava dentro de casa, tranquilo. Aí beleza. No dia seguinte, o observatório liga pra gente, tipo 2 horas antes da nossa hora de ir, né? Fala assim, ó, a gente vai ter que desmarcar porque vai chover. O céu tá preto. Tem muita nuvem. Não vai ter como vocês virem. Deus. Aí, Cara, 100 anos... Cara, você acredita que choveu no dia que a gente não queria chuva? Podia ter chovido qualquer outro dia. Mas no dia que a gente ia no observatório, choveu. E assim, foi a mesma chuva de 10 pingos de água. Aquela chuva meio que é trefe. Só que o céu tava preto. Então não dá. Cara, é a maior sorte ou azar, chame como quiser, da história, cara. Absurdo. Imagina, podia ter chovido outros 100 anos antes, cara. Escolheu justamente a semana que você foi. 2 vezes e fora a tempestade de areia. Mas tempestade. mim tá lagando Não é a bem a internet. tempestade de areia. É tipo uma ventania, sabe? Tipo uma ventania. Ah, o Mas que você foi falou, ela. Guilherme? Pra mim Não. tá lagando a internet. Não, Ah. mas tá tranquilo aqui, Guilherme. Tá tranquilo. Tá. Pra gente tá tranquilo. E também mas o programa, tá. diga aí, ô Vinícius. O que mais? Pô, agora Cara, fala muito aí. Ah, Minha garganta tá até você doendo aqui um descansar pouco. pouco. Cara, É. agora é porque você acabou não falando daquela viagem, aí eu vou falar um pouquinho do que eu lembro. Salvo engano, a gente lá tinha, dentro dessa viagem, tinha toda uma dinâmica, tinha toda uma... Ia ter uma brincadeira de detetive que a gente ia passar por todo o local lá Tá falando de Salto de Corumbá? Salto Corumbá. Isso. E tinha dentro do grupo, porque pegou a nossa sala, dividiu em 3 grupos, e tinha, por exemplo, tinha o detetive, que eu lembro que eu era detetive, tinha funções dentro de cada equipe, que a gente ia passando os locais, descobrindo pistas, aí ele falava, vá pro norte tantos passos, que é aquele negócio de ensinar coordenada geográfica pra gente, e a gente tava aprendendo em loco, né? E aí a gente ia, passava, falava uns negócios, vamos pra lá, vamos pra cá, desvende essa pista pra saber onde o próximo lugar. Em determinado momento, né, até aí tava tranquilo, a gente tava em um local plano. Até que foi aquele momento, né, que nós fomos, de fato, ir até o Salto Corumbá, né, aquela queda d'água. E aí a gente começou a subir, igual o Pipo falou, numa serra. E só pra vocês terem uma ideia da dificuldade do acesso, o tio do Pipo, igual ele falou, tava carregando ele nas costas. Nós tínhamos colegas que acabaram caindo. Obviamente teve foi gente uma que não queda. conseguiu. Morreram? E Teve morreram, gente não, que não foi conseguiu. isso. Mas caíram e ralaram o joelho. E o tio do Pipo tava lá firme e forte. E graças a Deus a gente não teve Nossa, nenhum que foi incidente com incrível, ele. cara. Seu Cara, eu tio gostei. tava acostumado, É. né? Ou não? Mas Muito forte, velho. meu tio, ele gosta dessas aventuras, assim, gosta de fazenda, de floresta, de acampar, então ele Gente. meio que já manjava um pouco dessas paradas. Imagina Mas, claro, você me subir carregar uma nas costas. cachoeira com peso de 60 quilos nas costas, cara. não. Exatamente. Não, e Pensa outra, isso, vocês conseguem. a gente que não tinha peso nenhum, a gente era novo, foi em 2000, a gente tinha uns 11, 12 anos, ou mais ou menos, a gente já tava sentindo dificuldade para fazer esse trajeto, algumas pessoas. Agora imagina o seu tio ainda te carregando e passando num trajeto que é de difícil acesso.
Aí, cara, foi muito massa. Aí eu lembro que a gente parou, ele parou pra beber água, pra descansar, e ele tava encharcado de suor. Mas mesmo assim a gente foi lá e É. foi. Eu acho que foi uma experiência muito legal pra todos nós. A gente foi, parou, e igual falou, não teve local nessa viagem que nós fomos e você não foi. Onde a gente foi, você foi Ah, não, junto, foi muito essa legal. viagem eu acho que eu fui em literalmente tudo. Eu só Cara, não fui foi na muito piscina, massa. porque eu não quis. Você pescou, cara. Exatamente. Tinha um laguinho lá muito bom. Nossa, Não, cara, na aquele. verdade, Só o essa, Pipo essa Ah, não, pescou, foi né? em A gente não Pirinópolis. conseguiu. Foi em Pirinópolis. Exatamente, foi em Pirinópolis. Foi você, foi o Daniel e o Pipo foram os únicos que pegou. Tava pegando Não, salsicha. cara, aquele lago lá, ó, pro pessoal que tá ouvindo ou assistindo, é um lago que ele tinha, sei lá, 1 metro de diâmetro. Era basicamente isso. 1 metro quadrado. Exagerando também. Não, mas Mas tudo bem. era, sei lá, Era 2 bem metros. Era pequeno. pequenininho. Era do tamanho de uma É. piscina. Não, uma piscina muito. Não era Uma piscina uma piscina, não. pequena. Aquelas piscinas de. 1.000 De. litros. Inflável, sabe? Que você compra pra criança. Aquelas É, piscinas de 1.000 litros. Era um pouco maior, mas tudo bem. E aí, aquilo lá, velho, sem zoeira, eu acho que tinha uns 74 peixes por centímetro cúbico de água ali. Cara, Eu era acho jogar a que é vara diferente. e, cara, era instantâneo. Você podia jogar a vara e puxar, já tava um peixe lá. Tinha hora que você puxava, tava 4 peixes na mesma isca. Tipo assim, Nossa, como é que que pode um exagerado. negócio desse? Não, eu lembro que, Não, eu, tipo, a a gente ficou teoria lá, que eu sei tenho lá, era meia diferente. hora, e eu e o Daniel, que era um outro amigo que tava pescando, a gente fez, tipo, uma competição de quem pescava mais. A gente pescou na casa de mais de 20, saca? Em meia hora. Não, e outra, eu acho que a minha teoria é diferente. Eu acho que era o mesmo peixe, porque vocês iam, pescava e devolvia o peixe. Eles pegavam uma varinha de bambu fininha, Ah, pegavam a mas é o linha, peixe mais botavam o burro anzol. do mundo, né, velho? Ah, O cara, era um peixe do tamanho do. olha, uma linguiça. Linguiça não, uma salsicha. Ah, Essa- pima, mordi. Ah, eu furei meu beiço. Ah, o cara me tirou. Ô, Ah, não Vinícius, consigo essa respirar. parte você não Joga conta, na né? água. É, exatamente. Por isso que eu tava falando. Na verdade, vocês estavam alimentando o mesmo peixe. Não, então ele ficou Você ia, obeso. pegava e voltava. É. Eu Que a gente lembro que vocês alimentou falaram ele que 40 tinha vezes, peixe que então. vocês reconheceram pelo padrão É, de tinha escama, peixe que vocês dava falaram, cara, é o reconhecer. mesmo peixe. É, tinha peixe que dava pra reconhecer. Isso que eu tava. É, exatamente. Mas eu nunca vi um negócio daquele. Era impressionante o quão fácil era pescar naquele lugar. E só pro pessoal saber, era um peixe assim, perebinho, do tamanho de uma sardinha, era uns Não, 10 pequenininho. centímetros, era pequenininho, era É. vara de bambu. Varezinha. Sim, é Isso, é. pequenininho. Ah, mas essa. Engraçado que eu lembro dessa viagem que só você e o Daniel conseguiram tirar. A gente pegou as mesmas varas de bambu também, pegou isca de salsicha e ninguém conseguiu, era só você e o Daniel. A gente Nossa, tinha um anzol maior, sei lá. Acho não que sei, Cara, mas pode ser. tinha isso Essas mesmo. atividades, eu lembro direitinho que, nossa, foi muito engraçado. O professor nosso era eram 3 professores, né? Um para cada Grupo. equipe. Uhum. Aí o João Leonardo, cara, eu acho que foi o melhor professor que eu tive do ensino fundamental. É, eu também. Sim. Nossa, ele fazia uns grupos de, como é que era, Fibo? Desafio Nacional Estudantil. É o DNA, o DNA. Ah, é o O DNA. Nacional Acadêmico. Perguntas Cara, o e Desafio Nacional respostas. Acadêmico. Muito bom, nossa. Pra quem não sabe, o Desafio Nacional Acadêmico é uma competição que tinha todo ano. Agora, esse ano teve de novo, mas eu não sei se vai ter todo ano porque ela deu uma parada no ano passado. Quer dizer, esse ano que eu tô falando é 2020, tá? 2020. E é uma competição que ela é dividida em 2 dias. Que na verdade são 3 etapas. A primeira etapa, você tem um fim de semana, do 9 horas do sábado, 9 horas da manhã do sábado, até 9 horas da noite do domingo, para responder 110 desafios. Que são perguntas, tipo, que envolvem Conhecimento geral. diversas Conhecimentos matérias. gerais. Conhecimentos gerais. História, idiomas, tecnologia, religiosidade, qualquer coisa que você imaginar tem lá. E são meio que desafios. São tipo os enigmas que o Selbit faz vídeo. É mais ou menos aquele modelo. Só que mais ligado à parte educativa. E você pode usar computador e pesquisar no Google. E é difícil pra caramba. Mesmo pesquisando no Google. Aí depois disso, você tem umas atividades, umas tarefas, que é tipo fazer uma escultura de umas coisas lá, e tal, que você tem que fazer durante a semana. E aí no outro fim de semana, tem um enigma final, que ele te dá dicas relacionadas às etapas que você concluiu durante
a primeira 110 desafios. E aí, essas dicas, você tem que montar e encontrar uma ligação que vai dar uma palavra, uma resposta. E é sempre muito absurdo de difícil. Cara, um dia, eu sempre quis fazer isso, mas um dia eu quero gravar quando a gente estiver fazendo o DNA, eu e meu grupo, e montar um vídeo, depois que acabar o DNA, né, óbvio, pra não dar spoiler da resposta pras outras equipes, pra mostrar pra vocês, cara. É muito legal mesmo. Eu recomendo quem for participar. É muito legal. Não, Chama DNA. dá um exemplo de. Eu lembro de um desafio final, que inclusive na época você me mandou mensagem pedindo ajuda. Que, salvo engano, você vai lembrar quando eu falar da resposta. A resposta era uma bebida que tinha alguma coisa relacionada com o céu, era Estela. Aham, sim. Cara, Mas Conta aí quais foram as dicas e só pro pessoal ter uma ideia de como eu são acho que esse essa desafio final. não era o desafio final, não. Era uma pergunta Não? comum. Não. Assim, só pro pessoal Quer ter uma ver? ideia, mais ou menos. As Calma aí. Tinha um dicas e. desafio que você tinha que saber o nome de uma marca, uma logo lá também. Não, eu lembro Eles. que tinha uma... O primeiro desafio Enigma Final que a gente fez, a resposta final você tinha... porque tinha uma identidade de um imperador romano, e aí tinha a ver com o lugar onde ele nasceu. Só que era o nome antigo, o nome... Porque essa cidade que ele nasceu, que era Zaragoza, era o nome antigo de Zaragoza, tipo de antes de, sei lá, 2000 antes de Cristo. Era essa a resposta. E cara, esse ano de 2020 teve uma pergunta na parte de meio ambiente, porque o Daniel que a gente tava falando, que tava pescando peixe comigo, não podia pescar outra coisa, né? Mas, quer dizer, podia sim. Mas ele gosta muito de biologia, de meio ambiente, dessas coisas. E ele é sempre a nossa carta coringa do meio ambiente no DNA. Teve uma pergunta que foi muito incrível. Tinha umas imagens que não tinham nada a ver. Era tipo, sei lá, era uma coordenada geográfica, uma colher e uma outra coisa, né? Eram imagens muito aleatórias. E aí tinha que falar, descubra o nome, escreva o nome científico deste ser vivo. Era essa a pergunta. Você tinha que relacionar as imagens. Aí o Daniel, olha o que o cara fez. Ele não pesquisou. Aí, na hora que apareceu essa pergunta, foi, Daniel, meio ambiente, vai lá, sua vez. Aí ele chegou e falou assim, olha, essa coordenada, ela deve ser mais ou menos no norte da África. Norte da África, a colher, não sei o que, deve ser a sequoia gigante. O nome científico da sequoia gigante é tal, escreve aí. Escreveu e era a resposta. Caralho. Meu Deus do De céu. cabeça. Primeiro, ele sabia o nome científico da sequoia gigante de cabeça. Que eu não sei como que alguém decora nome científico de qualquer coisa. Ele sabia a coordenada geográfica, tipo, só de olhar assim, tranquilamente. E ele Sabia a descobriu relação que era da sequoia colher. gigante. Tipo, cara, não fazia sentido nenhum, cara. Foi muito impressionante. Ficou todo mundo assim, cara, Chamar ele você pra ele chutou, não explicar chutou, esse não? raciocínio. Caraca, velho. Mas que cabuloso. Mas eu lembrei de uma história que também era que seria interessante pra gente contar, Pipo. Ah, Eu acho que o Guilherme ele não vai lembrar porque foi na época ele não sabe porque foi na época do ensino médio. Que quando a gente fazia ensino médio, tinha. Tô redundante aqui, mas tudo bem. A gente ia fazer as provas e normalmente quando a gente ia fazer as provas, os espaços da escola ficavam lotados, porque o pessoal abria porque que acontecia? As salas eram todas fechadas, vinha o pessoal da limpeza, pegava pano e tinha muitos espertinhos que fazia cola nas cadeiras. Aí o pessoal vinha da limpeza e limpava todas as cadeiras e trancava as salas, para ela ficar, né, hermética, bonitinha. uhum. E aí, todo mundo ia e sentava na porta das salas, abria fichário, abria material e jogava tudo no chão, todo mundo sentava e ficava conversando sobre as matérias. E o que acontecia?
como o espaço era muito cheio, abafado, e pro Pipo seria difícil depois, porque quando tocava o sino pra entrar e começar as provas, era um vucu-vucu, todo mundo era uma correria, e o Pipo iria acabar perdendo tempo pra entrar na sala. E fora, né, o risco de algum acontecer, porque era basicamente um estouro de boiada. Aí a gente ficava dentro, a gente ficava dentro da sala. Só que aí ficava o Pipo e eu, que ajudava o Pipo. Então o que acontecia? Aí e era proibido mais gente entrar. Só que aí vinham uns espertinhos e começava a entrar. A gente falava, gente, não pode entrar, não sei o quê. Aí falava, foda-se, e ficava lá com a gente e ficava estudando. Aí teve uma vez que veio muita gente. Quando eu digo muita gente, tinha umas 8 pessoas dentro da sala. Só que, assim, era todo mundo nossos amigos. E outra, ninguém dos que tava lá nem fazia prova naquele lugar. Ou seja, qualquer desculpa, eles vão aqui pra colocar cola. Não, eles nem faziam prova naquele lugar. O único que fazia prova no lugar era o Pipo. E aí a gente tava conversando que normalmente a gente conversa, estudando sobre a prova, sobre as matérias. E aí, eu não sei o que aconteceu. E que teve uma vez que o pessoal começou, jovem, a gente tava no primeiro ano do ensino médio, começou, eu te levanto. Aí começou um levantar o outro, fazendo graça. Aí tinha um cara lá, você não lembra disso, não? Eu não lembro de nada disso. Vai, continua. Pois eu vou contar. Aí tava, eu levanto você. E tinha e tinha um cara lá que era do segundo ano, que ele era o mais alto a gente tava no primeiro, ele era do segundo. Aí ele falou, olha, Vinícius, eu consigo te levantar. E dentro lá, eu era um dos mais pesados. Aí ele foi e me levantou. O que ele me levantou, a coordenadora abriu a porta. E ele travou. Ele ficou me segurando. Igual, tipo, quando o noivo entra com a noiva, sabe? Fica segurando o colo aqui. Aí eu falei, cara... E ele travou, ele não me desceu. Aí eu falei, cara, me solta aí, olha ela lá. Aí, o que aconteceu? Agora eu lembrei. Exatamente. Porque você não pediu uma contusão na perna? Aí o que aconteceu? O Quintiliano tava na minha frente e ele não percebeu que ela tava na porta. Aí ele virou e falou, cara, por que vocês pararam? É minha vez, me levanta aí. Eu falei, cara, Aí a gente olhou pra trás, ela todo mundo pra fora. Aí ficou só eu e o Pipe e falou, olha, ela virou, olha, já expliquei que vocês não podem deixar. Aí eu falei, mas a gente fala pra não entrar, mas eles mandam a gente tomar naquele lugar e entra mesmo assim. Nossa, cara. Não, eu lembro. Cara, tem uma história de escola também. Que essa eu conto pra todo mundo que é muito boa. Que foi quando. Foi. Eu era bem pequeno. Da área 6. Foi quando eu. Não. Hã? Qual? Área 6. Não. Essa aí é muito piada interna pro pessoal entender. Verdade, mas é uma história de quando eu era pequeno. E foi no ano que eu comecei a usar uma cadeira motorizada na escola, né? Que não é cadeira elétrica, viu? Cadeira elétrica serve pra matar os outros. Isso, o nome da minha cadeira é motorizada. E aí o que aconteceu? Eu comecei a usar ela. Isso dá um outro corte. Pipo usa cadeira elétrica. Caraca. Cara, não, velho. Mas o que eu tava falando. Aí tinha uns menininhos que, cara, eles deviam, sei lá, na minha visão, eles tinham, sei lá, 2 meses, cara. Os menininhos mais badeco do universo. E eram uns meninos chatos, que por algum motivo eles me odiavam. Tipo, sabe, tipo, parece que eles olhavam pra mim e viam um monstro assim, e eles eram os heróis que tinham que derrotar o monstro que tava na escola. Era basicamente essa a impressão que dava. E aí eles ficavam, tipo, eles vinham, tacava coisa em mim, não sei o que e tal. Chatice, ficava enchendo o saco. Mas era, tipo, um menino muito pequeno. Devia ter uns 4 anos, um negócio assim, muito pequenininho. Aí teve uma vez que esse menino, era uma gangue, né? Uma gangue de badequinho. Eles chegaram, pararam na minha frente, tava eu e mais 2 amigos. Não era nenhum de vocês dois, por exemplo. Aí, eles pararam assim na minha frente, e aí o menino com um garfo de plástico, que ele tava comendo um bolo assim, no lanche, isso era no recreio, né? Ele olhou pra mim, tipo, foi tipo Velho Oeste, saca? Ele olhou pra mim, eu olhei pra ele, tocou uma música, assim, Faroeste. Faroeste total. Aí um amigo meu olhou pra mim, seu Pipo, você quer que eu espante eles? Aí eu falei, não, pode deixar.
Foi muito faroeste. Isso é real, cara. Isso eu não tô inventando. Aí o menino... Não, calma, o pior vai começar. O pior não, a melhor parte. Ele veio correndo com um garfo de faca, virado como se ele quisesse me esfaquear, saca? Com um garfo de plástico, né? Ele bateu em mim. Só que pra quem não sabe, eu uso um colete. Um colete por causa da minha coluna. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é um colete. Aqui, ó. E é um colete duro. É de plástico. E na hora que ele bateu um garfo de plástico, o garfo quebrou. Aí ele bateu, o garfo quebrou. Ele tava, tipo, ele era mais baixo que eu, né? Ele tava olhando pra minha barriga. Ele olhou pra cima, assim, com a cara de desesperado. Ele falou, caraca, ele é o Hulk, alguma coisa assim. Ele é o super-homem, ele é indestrutível. Ele ficou, tipo, uns 5 segundos, tipo, morrendo de desespero, assim, com o olho esbugalhado e tal. Aí ele foi, olhou pro garfo de novo, viu os pedaços do garfo na mão dele, soltou aquilo e saiu correndo. Mas ele correu tanto, eu nunca vi alguém correr tanto na vida. E ele nunca mais me encheu o saco. Cara, foi muito engraçado. Foi muito Nossa, engraçado. mas que menino do Eu lembro dessa capeta, mano. história. Não, do capeta, cara. Pensa uns meninos assim, mais endiabrado que você pode imaginar. Ele, por Atentado. algum motivo, ele tinha alguma coisa contra mim, não sei o que. Nossa, imagina se ele finca na sua coxa, assim. Ah, mas era É, do plástico. Não ia nem fincar de Mas, Hum, eu- sei. é. É, mas Pipo, você Ah. falando que tinha uns meninos, eu lembro quando você era mais novo, você conta essa história aí, que ela é boa também. E você Ah. falou que tinha alguém que achava que você ia comer eles. ah, não. É um amigo História boa. que ele falou depois que... Ah, Pipo, Mas quando vocês eram você novinhos. entrou na nossa sala, eu tinha medo de você, porque eu achava que você ia me comer. Aí eu falei, caraca. É só isso a história. Não tem É, nada mas demais. pô, mas quando você me contou, eu achei que você ia dar um tchan mais, sei lá, explorar os tem a mais história detalhes, as de facetas. quando tentaram me curar, um padre, um pastor. Esse é tentou me excelente, curar. esse é excelente. Essa foi ótima. Essa Que minha mãe é evangélica, né? Hoje em dia ela não é tão prática, tão radical quanto ela já Não foi, né? frequenta. Mas antes ela ia sempre no culto, né? Quando eu era menor. Aí tem uma vez que foi no culto, tem aquela parte lá de curar os outros e tal. E aí me chamou no palco e tal. E aí ele foi, pôs a mão na minha cabeça, fez aquele negócio, jogou água, né? Não sei o que, me dá aquele ritual todo. E aí falou assim, levanta-te e anda. Aí eu falei, cara, não vai rolar. Não vai rolar. Faz tipo 6 anos que eu tô tentando fazer isso e não consegui até agora, velho. Não vai ser você que vai conseguir. E aí o cara, não vai, não sei o que. Aí eu fui, tipo, meio que fiz assim, uma forcinha assim. Ele viu que não ia mesmo. Aí o cara ficou meio sem graça e falou, mas tipo, Deus escreve certo por linhas tortas. Falou uma frase assim, que não significa nada e foi embora, sabe? Mas teve um amigo nosso, né, Vinícius? Que era cadeirante, que estudou com a gente. Nossa, Que essa o história é dele foi pior. engraçadíssima. Porque Posso aconteceu a contar? mesma Eu coisa vou com contar ele. com mais detalhes. Conta. Deixa eu contar que eu lembro da história, era excelente. Aí eu vou contar com mais detalhes, né? Essas duas histórias dá outro corte. Aí ele contando também da história dele, que ele também foi desses cultos. Aí o pastor começou a falar com ele, não sei o que, também teve todo esse ritual, jogou água. Aí ele falou, levanta-te, não sei o que. Aí ele falou mais ou menos a mesma coisa que ele falou, cara, eu não consigo, não sei o que. Aí levanta-te, eu ordeno, não sei o que. Aí ele falou, beleza, vamos lá, né? Aí ele começou a levantar, deu 2 passos e caiu no chão, com a cara no chão. Um adendo, esse amigo nosso, ele tinha mais, ele conseguia ficar em pé segurando nas coisas. Eu nem isso não consigo, eu não tenho força. Então ele conseguiu ficar em pé, dar meio que um passo e se esborrachou no chão. Aí, não, mas você não contou o que o pastor falou depois disso. O padre, sabe? Que deve ter. Exatamente. Aí o padre falou, é um milagre. Vocês viram, ele deu 2 passos aqui. e o pastor deixou ele no chão lá com a cara esmagada lá no chão e todo mundo, aleluia, não sei o quê. Ai, cara, eu fiquei... Não, e nem pra ajudar, né? Ele caiu no chão e se estrupiou lá no chão. Ai. Ele contando também... Eu não... Cara, seria bom... Uma pessoa pra convidar seria ele também. Não sei se você ainda tem contato com ele. Depois a gente pode Ele contar. contando essa história... Ele contando essa história...
Seria fenomenal. Ele vivenciou, né? Cara, nossas corridas na escola, de cadeira de rodas, tinha uma rampona na escola. Teve um dia... Vocês estão falando do JP? Do JP, exatamente. Isso. Teve um dia na escola, tinha uma rampa, que era uma rampa grandona, que é do banheiro, até porque o pátio da nossa escola era muito grande. E aí tinha uma rampona assim, que é do banheiro até metade do pátio. E aí ela ia até essa metade, aí tinha um pedaço grande, reto, e um degrau e uma outra rampa. Um degrau pequeno, mas era um degrau. Aí o que aconteceu? Eu e o JP, a gente apostava corrida nessa rampa, tipo, quase todo recreio. A gente punha as duas cadeiras juntas, alguém segurando no começo, 3, 2, 1, solta. Aí solta as duas cadeiras, a gente pá, metia e bate um no outro, jogava pra parede. Era uma desgraça. Aí teve um dia Que loucura, que velho. a gente tava Eu descendo fico e tal. imaginando sua mãe escutando isso aí. Não, mas eu acho que ela sabe, sei lá. Ai. Não com Ou não. tantos detalhes. Mas teve um dia, o JP, ele era mais... Tipo, a doença dele era um pouco menos grave que a minha, digamos assim. Mas a gente tava descendo, e aí ele ficava sempre na esquerda, porque na esquerda era onde tinha mais possibilidade de dar merda. Então, como ele era menos fudido, ele ficava na esquerda, entendeu? Era mais ou menos isso. E aí não sei o que, a gente lá, bateu na cadeira no outro, não sei o que, esmagando os dedos um no outro. Aí, acabou que chegou no final, ele chegou na frente. Só que ele tava muito rápido. Ele não conseguiu frear a cadeira e tinha um degrau. Cara, e aí foi pulou no degrau assim, a cadeira virou no ar, ele caiu e foi deslizando de cara assim. Foi tipo assim, voando assim. Ai. É muito bom. Velozes e Furiosos de cadeira de roda. Isso dá um outro corte sensacional também. Muito, muito bom, cara. Muito bom. Nossa, cara. Cara, mas vocês- o nosso tempo de escola foi bom, velho. Foi muito proveitoso. Eu não sei se você lembra, Pipo. Teve uma época que eu fui e quebrei Cara, o dedão. esse aqui virou um especial escola, né? Não é sobre mim. Eu não sei se você lembra, vai. Pipo. Eu tinha quebrado o dedão e Ah. eu fui e coloquei gesso e foi uma época que a gente ia eu não podia levar a sua mochila nem te empurrar igual a gente fazia antes. Aí tinha um pessoal pra te ajudar e tinha um pessoal pra carregar minha mochila. Porque na época era aquelas mochilas de arrastar de rodinha, né? Aí teve uma vez que eu acho que tava, salvo engano, tava com meu irmão. Aí a gente tava descendo, cara, naquela parte lá onde tinha um elevador. Aí você foi, desceu primeiro. Aí eu fui descendo, aí o Vitor virou assim, olha um rato. Aí eu levei um susto, porque ele tava muito perto. Aí eu saí correndo. Aí você foi e passou de boa lá no rato, eu pulando, quase batendo nas asas. Porque eu tava usando muleta, né? Cara, eu levei um puta susto nessa vez. Esse rato foi um verdadeiro milagre. Você tava de gesso Nossa. e andou. E correu Exatamente. pra caralho. Não, e detalhe, né? Nossa. Essa vez que você quebrou seu dedão, você quebrou o dedão jogando futebol e só descobriu Foi. a semana depois. Ah, tem uma história engraçada. Eu contar. Na verdade, não foi uma história uma semana depois. Eu podia contar no meu dia, mas eu aproveitar que já tocou no assunto, vou contar agora. O que aconteceu? A gente tava jogando bola. E antes de fato da gente começar e dividir os times, o Guilherme lembra disso. A gente ia e jogava a bola e cada um ia isolando a bola, batendo ela no teto, até alguém chegar, conseguir parar a bola, botar a ordem e falar, vamos dividir Sojava o aquela time. bagunça. Era sempre vamos aquela pra time bagunça. novo. Era aquele rachão antes de começar. Aí, nisso, normalmente eu ficava quietinho, sentado na mureta esperando. Só que dessa vez eu falei, por que não? Aí a gente começou a isolar a bola. Só que eu nunca pegava na bola, porque cada um dava um chute, o pessoal era mais rápido. E uma vez a bola sobrou. E quando eu fui Isolar chutar a bola é chutar, mandar a bica. isolar a bola. E quando eu fui chutar a bola, eu fui com o pé torto, mole. E outro cara chutou a bola ao mesmo tempo. No que a gente travou, eu caí durinho no chão. Parei, travei, caí durinho no chão e machuquei. Só que aí o que aconteceu? Foi eu não, né? Aí eu fui... Não, foi você não, foi outra pessoa. Aí eu, levantei. Nossa, tá doendo, hein? Aí eu fui, fui até a enfermaria, botou um gelo e falou, tá tudo bem. Eu, beleza. Aí nisso, o Pipo já tinha subido pra sala, tinha pegado o elevador. Aí eu fui subir 3 lances de escada. Depois da aula eu fui, ainda empurrei o Pipo, porque antes ele tinha ido embora sozinho. Agora, quando acabou a aula, eu fui, a gente carregou os materiais do Pipo, empurrei o Pipo, deixei ele. Fui embora pra casa, que minha casa era uns 6 ou 7 quadras de distância da
da escola. E aí, quando eu cheguei em casa, nem eu contei. Minha mãe falou... Meu irmão falou, olha, mãe, o Vinícius machucou. Aí, como assim machucou? Mãe, tava jogando bola e machuquei. Aí eu falei, eu não sei o que, como assim? Deixa eu olhar. Falei, não, mãe, tá de boa. Aí tomei um Dorflex e fui dormir. No outro dia, cara, 24 horas depois, eu acordei com o pé inchado. Tava uma bola, né? Aí eu falei, nossa, você machucou isso aqui. Eu falei, não, que isso? Eu vim andando pra escola, de casa. Eu tô de boa, tá doendo, mas isso aí, uma semaninha tá de boa. Aí, não, minha mãe tem que levar esse menino no médico, machucou sério. Aí beleza. Meu pai colocou no médico. Eu fui andando, mancando, obviamente, mas fui andando. Quando chegou lá, eu falei, não, doutor, tá de boa, não quebrei nada. Eu consigo mexer. Aí eu fazia uma força. Eu não sei, eu acho que a pele que puxava o osso, porque tava quebrado, e conseguia mexer os dedos. E falei, tá vendo? Eu não quebrei, eu consigo mexer o pé. E fazia um puto esforço pra conseguir mexer, né? Aham. Aí, não, vamos tirar um raio-x. Tirou o raio-x, eu quebrei o dedão e os outros dedos estavam tudo torto. Aí falou, não, meu filho, você quebrou sim, tá? Olha o tamanho do negócio aqui e os outros dedos tá tudo torto. Aí eu falei, cara, Pois não é. é Ou seja, você quebrou o dedo, andou a pé Quebrou pra o dedo. casa e não É. percebeu que tinha quebrado. Foi mais ou menos isso. Não é. Não, Não, aí- mas. Só falar uma coisa. O nosso tempo aqui tá acabando, mas eu só queria deixar assim, um último assunto assim, que é um pouco revoltante, é um pouco estranho, mas que acabou de chegar aqui no meu ponto. Sabe meu ponto? Foi indicada para a Secretaria da Mulher Flor de Lis. Ok? Mentira. Só isso que eu queria Tá dizer. ok? Nossa. Mentira. Tá ok? É verdade, cara, é verdade. Pipo, fala só um pouquinho pra quem tá assistindo, às vezes não sabe quem é Flor de Lis. Flor de Lis é uma mulher, que ela é deputada, sei lá, acho que é deputada, sei lá. É um trem aí, um governo. E ela era casada com um padre, um pastor. E esse pastor É, e é ela... pastor, né? Porque padre É. não vou casar, mas tudo bem. É, isso, é um pastor. Ó, é verdade, verdade. Bem lembrado. E esse pastor e ela, eles adotavam vários filhos. Eles tiveram, sei lá, 50 filhos adotados. Um número absurdo, assim. E aí, Até aí tudo bem. aí ele morreu. Morreu de maneira suspeita. Aí foram investigar a morte do cara. E chegaram numa conclusão que supostamente, a Flor de Lis, em conjunto com basicamente todos os filhos do cara, eles faziam... Digamos que eles não tratavam de uma maneira muito maternal, sabe? Era uma maneira mais carnal que vivia ali. Era uma suruba total naquela casa. E isso eu não sabia, não. Isso você não sabia não? Mas é. Não, A mãe eu sabia que A mãe contou, tinha... Ela mantinha relações sexuais com os filhos. É, exatamente isso. Supostamente, tá? Supostamente. E supostamente, esse povo aí todo planejou a morte do padre. Que é basicamente supostamente, mas é aquele supostamente que é por maneiras legais. Sabe? Eu tenho que falar supostamente pra não me ferrar. Mas é aquele foram supostamente. manchete. as investigações policiais que deduziram isso aí. Olha a manchete. Supostamente, tá? Deputada Flor de Lis teria sido mãe e sogra do marido. Nossa. Pois é. Beleza. E agora, nosso querido... Se bem que eu não sei se foi ele que nomeou, se é ele que indica, mas não importa. Nosso querido governo nomeia esta caricata figura da história recente do Brasil, Não, Peraí, que peraí, daria uma você boa falou que ela foi série indicada. de novela mexicana. Ela foi indicada ou ela foi nomeada? Tem Foi diferença. indicada. Cara, mas... Indicada, tá. Entendeu. E aí ela foi indicada à Secretaria da Mulher, porque ela é realmente uma mulher que representa as mulheres, assim, de maneira... eu não sei nem o que dizer, né? Não sei nem o que dizer. Exemplar. Exemplar. Caramba, eu não sabia disso. Mas não. é nesse tom fúnebre e triste e bad vibes que a gente encerra esse episódio por aqui, né, Vinícius? Foi muito legal, foi muito legal. Eu gostei de compartilhar Só pra dar spoiler segredos pra da minha as vida. próximas aí, eu acho que, um spoiler, se o pessoal quiser, acho que seria uma história interessante, Ah. que, Pipo, você podia contar a história da Olga. A famosa Olga, a Essa famigerada história Olga. deixa pra imaginação do povo. Deixa pra imaginação. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que participou. Lembrando, nos apoiem no Apoia, que nos ajuda bastante. E vão ter alguns, como é que fala?
algumas recompensas pra vocês. Tem algumas lá, só que eu tô pensando em algumas mais divertidas pra gente pôr lá. Se inscreva no nosso canal de cortes e nesse canal, deixa o like e nos siga nas plataformas de podcast, Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, a que você preferir, que isso nos ajuda bastante e vai fazer nosso projeto crescer ainda mais e poder trazer convidados. Quem sabe a Flor de Lis vem aqui nos explicar esse fato. Só que o dela vai ter que ser virtual, não pode ser presencial, que eu não quero me arriscar. Mas é isso. Obrigado a todo mundo que participou, um abraço, falou e fui. E aí, Vinícius, mais algumas considerações finais? Eu acho que você esqueceu de falar, nós também, deixa eu olhar pra câmera, nós também, o Pipo esqueceu, mas além, obviamente, das plataformas que você pode assistir o podcast, o podcast Café com Mexerica também tem um Instagram, Café com Mexerica, se você escrever, você acha. Isso, boa. A gente ainda tá aprendendo, a gente não postou nada lá, a gente ainda vai ver como vai utilizar ele, mas se você já quando sair quiserem... esse episódio já vai ter postado. A gente já vai ter postado. Excelente. Nos siga no Instagram, Café com Mexerica, no Twitter, Café com Mexerica, no Facebook, qual será o nome? Café com Mexerica. Então, qualquer Ainda não coisa tem, que existe internet vai ter. Entendeu? É isso. Na Twitch também provavelmente já vou ter criado a conta, apesar de a gente não estar fazendo ao vivo. Mas é isso. Muito obrigado e até mais, pessoal. Obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima aí.